Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão via rádio, deixando a nação atônita. As ruas mergulharam no silêncio, tomadas pela incredulidade. O império havia aceitado a derrota. Para os cidadãos comuns, isso significou o fim dos ataques aéreos e da fome. Contudo, para a liderança militar e política do Japão, prenunciou o início de um capítulo muito mais sombrio, com a iminência de sua queda. Esses líderes haviam dirigido a guerra desde o seu início. Alguns anteciparam a invasão da Manchúria em 1931, enquanto outros vivenciaram as brutais campanhas na China, no Sudeste Asiático e no Pacífico. Agora tremiam diante da perspectiva de retaliação dos aliados. Temiam ser presos e responsabilizados por décadas de violência como massacres, trabalhos forçados e maus tratos a prisioneiros de guerra. Dentro dos prédios governamentais, o pavor se instaurou. Altos funcionários convocaram reuniões urgentes em particular. Indivíduos selecionados destruíram documentos confidenciais, ordens, comunicações e registros de prisões e territórios ocupados, com o objetivo de ocultar sua participação à medida que os investigadores aliados se aproximavam. Alguns desapareceram da vida pública, enquanto outros vestiram roupas civis e buscaram refúgio em áreas rurais. Um pequeno grupo de oficiais de alta patente tentou escapar do país de barco. Simultaneamente, os aliados preparavam-se para o controle total do Japão. Em 30 de agosto de 1945, as forças americanas iniciaram sua chegada, começando com o desembarque da 11ª Divisão aerotransportada na base aérea de Atsugi. Em 2 de setembro, o Japão assinou oficialmente os documentos de rendição a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio. No mesmo mês, o general Douglas MacArthur chegou a Tóquio e estabeleceu seu quartel-general no edifício Daiichi, em frente ao Palácio Imperial. Sua presença não se limitava a supervisionar a rendição do Japão, mas sim a realizar uma transformação abrangente da nação. Uma de suas prioridades iniciais foi estabelecer justiça para criminosos de guerra. Ele iniciou a formação de um órgão judicial internacional, conhecido como Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, TMIE. Este tribunal era o principal responsável por investigar, julgar e sentenciar aqueles que contribuíram significativamente para as atrocidades e agressões militares do Japão. Assemelhava-se aos julgamentos de Nuremberg, na Europa, contra oficiais nazistas, mas focava em crimes cometidos em toda a Ásia e no Pacífico. O TMIE foi oficialmente constituído em setembro de 1945, com sua sede em Tóquio. Ao contrário dos julgamentos convencionais, este tribunal não era exclusivamente uma questão japonesa. 11 nações que combateram o Japão durante a guerra contribuíram para o tribunal, cada uma fornecendo um juiz e um procurador-chefe. Os países participantes foram Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, China, Austrália, Canadá, França, Nova Zelândia, Países Baixos, Índia e Filipinas. Esses juízes foram selecionados para refletir a abrangência global do conflito e oferecer diversas perspectivas jurídicas. O tribunal categorizou as acusações em 3 grupos: classe A, para crimes contra a paz, responsáveis pelo planejamento e início da guerra; classe B, para crimes de guerra convencionais, como execução ou tortura de prisioneiros, assassinatos de civis e danos à propriedade; e classe C, para crimes contra a humanidade, assassinato em massa, trabalho forçado, experimentação humana. O tribunal tinha o poder de julgar indivíduos com base em qualquer combinação desses crimes, dependendo de seus papéis durante a guerra. Uma das responsabilidades iniciais do tribunal foi preparar uma lista completa de suspeitos. Os investigadores reuniram dados de vários locais da Ásia, solicitaram relatos de sobreviventes e examinaram milhares de documentos militares e governamentais intactos. Essa coleta levou a uma lista ampliada de indivíduos, resultando no interrogatório de oficiais militares de alta patente, membros do gabinete e diplomatas. Mandados de prisão foram cumpridos em Tóquio e outras áreas urbanas, com a detenção de inúmeros funcionários de alto escalão em suas casas,
locais de trabalho ou locais secretos, figuras proeminentes como Hideki Tojo, ex-primeiro-ministro e ministro da Guerra do Japão, que contribuiu significativamente para as atividades militares do país, incluindo o ataque não provocado a Pearl Harbor em 1941, estavam entre os presos. Além disso, Koki Hirota, ex-ministro das Relações Exteriores e primeiro-ministro antes da guerra, também foi detido. Apesar de ser civil, os investigadores consideraram seu envolvimento na política externa e sua omissão em impedir atrocidades militares como motivos para sua responsabilização perante a lei. Retaro Kimura, general comandante de tropas na Birmânia, era notório pelo tratamento brutal dado aos prisioneiros aliados durante a construção da infame ferrovia Birmânia-Tailândia, tornando-se rapidamente um dos principais suspeitos. Seishiro Itagaki, outro general com vasta experiência militar na China, foi detido por seu papel em campanhas agressivas e políticas de ocupação. Além disso, Kenji Doihara, general e oficial de inteligência, contribuiu significativamente para a expansão japonesa na Manchúria. Doihara estava profundamente implicado no estabelecimento do estado fantoche de Manchukuo e ligado a operações secretas que justificavam as primeiras invasões japonesas. No total, 28 indivíduos foram oficialmente selecionados para serem indiciados por crimes de classe A no Tribunal de Tóquio. Eles representavam os mais altos escalões da liderança japonesa em tempos de guerra. 11 líderes militares, almirantes da Marinha, políticos e burocratas foram julgados na prisão de Sugamo, uma instalação de segurança máxima localizada no centro de Tóquio. Anteriormente usada para prisioneiros políticos, agora abrigava homens que outrora governaram o império. Em 3 de maio de 1946, os aguardados julgamentos começaram no antigo prédio do Ministério da Guerra, em Tóquio, meticulosamente preparado para o que se esperava ser um dos processos judiciais mais influentes da história recente. O tribunal estava lotado de juízes, promotores, advogados de defesa, funcionários, tradutores e jornalistas de diferentes nacionalidades. Os réus compareceram trajando roupas comuns, demonstrando pouca reação, enquanto as acusações eram lidas. Apesar da complexidade, da duração e da ocasional lentidão, o processo legal transcorreu. Cada um dos 11 juízes era originário de uma nação diferente, o que dificultou a gestão de certos aspectos devido à diversidade de seus sistemas jurídicos. As disparidades linguísticas introduziram uma complexidade adicional, exigindo traduções frequentes entre japonês, inglês, russo, chinês e outros idiomas. As sessões diárias do tribunal se estendiam por horas, com cada réu tendo a oportunidade de se defender das acusações por meio de seus representantes legais. Durante os primeiros meses, a atenção se concentrou consideravelmente em Hideki Tojo. Ele não negou seu extenso papel no planejamento de guerra do Japão, nem contestou a responsabilidade por suas ações militares. Em vez disso, admitiu a culpa, mas alegou ter seguido as diretrizes governamentais e considerado suas ações benéficas para a nação. Além disso, afirmou que o imperador estava ciente de todos os assuntos, evitando acusações diretas contra ele. A tentativa da defesa de atribuir parte da responsabilidade a outros foi rejeitada pela acusação, que argumentou que Tojo exerceu influência significativa sobre as decisões militares e políticas ao longo do conflito. Ao longo do julgamento, a acusação apresentou um extenso conjunto de provas. Ofereceram documentos que detalhavam a utilização de trabalho forçado nos territórios ocupados, bem como o assassinato intencional de civis e o tratamento abusivo de prisioneiros de guerra aliados. O tribunal recebeu fotografias, decretos militares, registros japoneses capturados em batalha, juntamente com confissões escritas e depoimentos de sobreviventes. Relatos detalhados de Nanjing, Birmânia, Manila, Singapura e outros locais devastados pela guerra também foram apresentados. Durante o julgamento, mais de 400 testemunhas depuseram, incluindo ex-oficiais militares, funcionários do governo,
observadores estrangeiros e sobreviventes da ocupação japonesa. Após quase 2 anos de depoimentos, documentos, debates jurídicos e deliberações, os julgamentos de Tóquio culminaram com o veredicto final em 12 de novembro de 1948. A leitura das sentenças representou uma mudança significativa, não apenas para os acusados, mas para a história do Japão em tempos de guerra. A tensão era palpável no tribunal, enquanto os veredictos finais eram anunciados. Alguns dos réus não demonstraram nenhuma emoção. Outros baixaram a cabeça, compreendendo a gravidade e a irreversibilidade das sentenças. Após incontáveis horas trancados, deliberando sobre inúmeras páginas de provas e transcrições, os juízes chegaram a uma decisão, embora não sem divergências. Surgiram divergências de opinião quanto à interpretação do direito internacional, a importância de certas provas e a ética de julgar indivíduos por crimes que, possivelmente, não eram definidos antes da guerra. Recorrendo à votação por maioria, chegaram às suas decisões. Dos 28 acusados originais, vários não viram o fim do julgamento. 2 sucumbiram a doenças enquanto estavam detidos, e um foi absolvido por ser considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Para os que permaneceram, as penas variaram. 7 foram condenados à morte, enquanto outros 16 receberam pena de prisão perpétua. 2 pessoas receberam penas reduzidas na prisão, possivelmente devido a menor envolvimento ou autoridade insuficiente durante a guerra. A decisão de impor a pena de morte a 7 homens não foi precipitada. Essas eram as pessoas que o tribunal considerava os principais instigadores da guerra, perpetradores ou tolerantes de atrocidades e arquitetos das duras políticas de ocupação do Japão. O tribunal constatou que suas posições de poder e decisões levaram diretamente a milhões de mortes e sofrimento incalculável em toda a Ásia e no Pacífico. Essas sentenças não seriam executadas imediatamente. Os condenados foram reconduzidos às suas celas, na prisão de Sugamo, aguardando os preparativos. Recursos foram apresentados, mas rejeitados. Os aliados deixaram claro que não haveria indultos. A justiça, segundo as nações vitoriosas, seria feita. Na manhã de 23 de dezembro de 1948, enquanto Tóquio dormia, os atos finais se desenrolavam discretamente na prisão de Sugamo. As execuções começaram antes do amanhecer, longe dos olhos do público e sem cerimônia. O pátio da prisão foi preparado para os enforcamentos, e o processo ocorreu sob rígida supervisão. Um número mínimo de oficiais militares e equipe médica estava presente. Não havia jornalistas, parentes ou declarações públicas até a conclusão. As execuções ocorreram em sequência, com cada indivíduo sendo conduzido à forca por sua vez. Os procedimentos foram rápidos, seguindo o protocolo militar. Não houve pausas, nem últimas palavras dos condenados. Alguns permaneceram em silêncio, enquanto outros demonstraram claros sinais de pavor. Contudo, nenhum desafiou a autoridade. Ao final da manhã, todos os 7 haviam sido executados. A mesma instituição onde esperaram por mais de 2 anos pelo julgamento, serviu agora como palco para seus momentos finais. Após as execuções, os corpos foram tratados com cautela, sem qualquer formalidade. Transportados rapidamente sob escolta militar para um crematório em Tóquio, foram incinerados. As cinzas foram então espalhadas nas águas da Baía de Tóquio. Essa ação foi intencional. Os aliados ocupantes visavam impedir que quaisquer locais de sepultamento se tornassem santuários ou símbolos políticos. Eles compreendiam o poder dos monumentos, particularmente em uma nação onde alguns ainda consideravam esses homens patriotas. Ao se desfazerem dos restos mortais, secretamente e apagarem todos os vestígios, frustraram com sucesso uma possível glorificação pós-guerra. As execuções marcaram o fim de uma era sombria na história moderna do Japão. Enquanto os julgamentos de Tóquio se concentravam nas principais figuras políticas e militares do Japão, um extenso processo legal estava em andamento em toda a Ásia e no Pacífico. As potências aliadas iniciaram uma série de tribunais regionais de crimes de guerra para processar numerosos militares, guardas, pessoal médico
e administradores civis japoneses que participaram de atrocidades de guerra. Esses julgamentos ocorreram em países afetados pela ocupação japonesa e abordaram crimes cometidos localmente, embora tenham ocorrido longe de Tóquio e não fossem menos hediondos. Os militares dos Estados Unidos realizaram julgamentos em Manila para indivíduos envolvidos em campanhas brutais nas Filipinas sob a ocupação japonesa. Um dos casos mais notáveis foi o do general Tomoyuki Hamashita, que liderou as forças japonesas nas Filipinas. Apesar de não ter dado muitas ordens de assassinato pessoalmente, ele foi considerado culpado com base no princípio da responsabilidade de comando. O tribunal determinou que, durante a Batalha de Manila, Hamashita negligenciou o controle de suas tropas, resultando no massacre de dezenas de milhares de civis e na destruição de distritos inteiros. Em 1946, ocorreu a execução de um homem condenado à morte, após seu enforcamento em 23 de fevereiro. Sua condenação representou um marco jurídico crucial, pois estabeleceu a responsabilidade dos comandantes militares pelas ações de seus subordinados. Em toda a China, inúmeros julgamentos foram conduzidos em cidades como Nanjing e Xangai pelo governo nacionalista. Esses processos judiciais trataram de várias atrocidades cometidas pelas forças japonesas durante sua prolongada ocupação. Um dos indivíduos condenados foi Hisao Tani, um tenente-general que participou do massacre de Nanjing em 1937, onde milhares de civis chineses foram brutalmente assassinados. A condenação de Tani levou à sua execução em 1947. Os julgamentos chineses revelaram evidências substanciais de trabalho forçado, experimentação humana e destruição de aldeias, particularmente no norte da China. Em Singapura, as autoridades britânicas presidiram julgamentos centrados em crimes de guerra contra prisioneiros de guerra aliados. A ferrovia Birmânia-Tailândia, infamemente conhecida como a Ferrovia da Morte, foi um foco significativo de uma extensa investigação. Milhares de prisioneiros britânicos, australianos e holandeses foram forçados a trabalhar em condições deploráveis nessa empreitada. Muitos daqueles que infligiram espancamentos, fome e execuções a esses prisioneiros foram condenados à pena capital. As autoridades judiciais britânicas também examinaram os maus-tratos na prisão de Changjie e em vários centros de detenção no Sudeste Asiático. Em Papua Nova Guiné, as forças australianas realizaram inúmeros julgamentos, principalmente relacionados às atrocidades infligidas tanto a prisioneiros de guerra quanto a civis nativos. Esses processos judiciais ocorreram em locais como Rabaul, onde oficiais japoneses capturados foram apresentados a tribunais militares. A Austrália processou mais de 300 indivíduos. Alguns receberam pena capital, enquanto muitos receberam longas penas de prisão por crimes como execuções sumárias, tortura e marchas forçadas. Julgamentos também ocorreram em países como Birmânia, Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia, Coreia e Hong Kong. Foram realizados julgamentos para buscar justiça por massacres, prostituição forçada, fome e assassinatos ilegais. Ao contrário dos julgamentos internacionais de Tóquio, esses julgamentos regionais foram conduzidos por nações anteriormente ocupadas pelo Japão. Frequentemente, utilizavam testemunhas locais e se concentravam em incidentes individuais. Ao término desses julgamentos, em 1951, mais de 5.700 cidadãos japoneses haviam sido acusados de crimes de guerra em diversas regiões. Desse número, aproximadamente 984 foram condenados à morte. Milhares de outros receberam penas de prisão, que variavam de alguns anos à prisão perpétua. Esses julgamentos desempenharam um papel significativo na busca histórica por responsabilização por atrocidades cometidas durante a guerra e estabeleceram parâmetros legais para conflitos futuros. Com a iminência da rendição do Japão, em agosto de 1945, houve uma onda de suicídios entre seus líderes militares e políticos, pois a perspectiva de prisão, julgamento público e execução era insuportável para muitos. Esses homens construíram suas vidas profissionais em torno da lealdade ao imperador,
do respeito militar e da convicção de que a capitulação era desonrosa. Em vez de serem julgados por forças externas, optaram por pôr fim às suas vidas, segundo suas próprias regras. Alguns adotaram o suicídio ritual ou seppuku, uma prática que deriva dos costumes samurais, enquanto outros utilizaram armas de fogo ou veneno. Essas ações foram percebidas como um meio de manter a dignidade em meio à desintegração de seu império. As taxas de suicídio entre os oficiais aumentaram drasticamente nos dias que se seguiram à declaração de rendição, principalmente entre aqueles estacionados no exterior ou que ocupavam cargos de alta patente. O general Toshizo Nishio, que comandou postos cruciais durante a guerra na China, foi um desses exemplos. Diante da perspectiva de ser convocado para explicar as ações realizadas sob seu comando, ele optou pelo suicídio no final de 1945. Sua morte foi amplamente ignorada no Ocidente, embora tenha sido um elemento de uma tendência mais ampla entre oficiais que buscavam escapar da justiça durante o período final do Império Japonês. Entre os suicídios notáveis, destaca-se o do general Korechika Anami, que era o ministro da guerra na época da rendição. Embora não tenha sido indiciado nos julgamentos de Tóquio, suas ações influenciaram significativamente a decisão do Japão de aceitar os termos da rendição. Mesmo tendo participado do processo de paz, ele admitiu a culpa pela guerra e tirou a própria vida em 15 de agosto de 1945, poucas horas após a declaração do imperador. Em territórios ocupados como Coreia, Taiwan e certas regiões da China, comandantes japoneses optaram por tirar a própria vida com a aproximação das forças aliadas. Muitos temiam ser torturados ou executados por membros da resistência local ou tropas aliadas. Em algumas ocasiões, unidades militares inteiras optaram pelo suicídio coletivo, instigadas por seus comandantes para evitar a desonra. Os suicídios não se restringiam a oficiais de alta patente. Numerosos oficiais militares de patente média e civis sucumbiram à morte, muitas vezes pacificamente em suas casas, às vezes com entes queridos por perto. Alguns deixaram declarações escritas de lealdade ao imperador ou de remorso pelas consequências da guerra. Outros partiram sem explicações. Suas mortes criaram lacunas nas investigações subsequentes, dificultando a identificação completa dos responsáveis por certos crimes. Após as investigações de 1948, a atenção se voltou para os criminosos de guerra condenados restantes, que estavam encarcerados com penas de prisão perpétua ou determinadas na prisão de Sugamo. Ao contrário do período inicial de desordem durante a ocupação, essa fase de encarceramento foi caracterizada por uma sensação de calma e ordem. As rotinas eram rigorosamente seguidas, mas desprovidas de eventos significativos. Aqueles que outrora lideraram exércitos e formularam estratégias nacionais, agora se viam confinados dentro de barreiras de concreto, isolados da nação que antes governavam. Muitos prisioneiros preferiam a solidão. Os prisioneiros eram mantidos em celas solitárias e seguiam uma rotina que incluía refeições, exercícios e tarefas ocasionais. Não havia privilégios especiais com base na patente. Assim, indivíduos de alto escalão, como generais e ex-primeiros ministros, vivenciavam as mesmas condições que funcionários de nível inferior. A correspondência era monitorada, as visitas eram raras e o público em geral no Japão permanecia amplamente desinformado sobre a vida em Sugamo. Com o tempo, vários prisioneiros sucumbiram a doenças agravadas pela idade e pelo estresse. Shigenori Togo, ex-ministro das Relações Exteriores condenado a 20 anos de prisão, faleceu em decorrência de uma doença enquanto ainda estava preso, em 1950. Outro prisioneiro, Hirinuma Kirishiro, ex-primeiro-ministro que cumpria pena de prisão perpétua, também morreu em 1952, durante seu encarceramento. Com a ratificação do Tratado de São Francisco, em 1951, e sua entrada em vigor em abril de 1952, o Japão restaurou oficialmente sua soberania. Os Estados Unidos ficaram responsáveis pela supervisão do país durante esse período. O fim da ocupação trouxe novas dificuldades,
particularmente no que diz respeito ao enfrentamento das consequências da guerra. À medida que o Japão buscava revitalizar sua economia e se reintegrar à esfera internacional, as demandas pela libertação dos criminosos de guerra ainda presos se intensificaram. Políticos, familiares de prisioneiros e certos setores públicos argumentavam que aqueles encarcerados por crimes de guerra já haviam cumprido suas penas. Alguns acreditavam que a detenção contínua era inútil, especialmente porque o Japão se tornara um aliado dos Ilewa durante a Guerra Fria. Outros percebiam as sentenças como politicamente motivadas, em vez de imparciais. Entre 1952 e 1958, sob a influência japonesa e o consentimento americano, ocorreram libertações. Homens que receberam sentenças de prisão perpétua foram gradualmente libertados. Essas decisões foram tomadas discretamente, às vezes disfarçadas de clemência, e frequentemente com base em idade avançada, problemas de saúde ou bom comportamento. Em 1958, ocorreu a libertação do último grupo de criminosos de guerra de classe A, sobreviventes da prisão de Sugamo, sem que nenhum evento formal marcasse a ocasião. A maioria dos ex-prisioneiros retornou à vida civil silenciosamente, evitando discussões públicas sobre seu passado. As libertações geraram controvérsia, tanto no Japão quanto em toda a Ásia. Enquanto alguns japoneses as viam como um passo rumo à cura e à reconciliação, elas enfureceram os países que sofreram com a ocupação japonesa. Para os sobreviventes de atrocidades como massacres, trabalhos forçados e campos de prisioneiros, a libertação prematura de criminosos de guerra condenados foi sentida como uma injustiça. Ao longo de toda a guerra, o imperador Hirohito serviu como uma figura simbólica, aparecendo em ordens militares e sendo usado para motivar os soldados a lutar e morrer pelo império. Notavelmente, durante os julgamentos, ele nunca foi indiciado como réu. Numerosas pessoas atribuíram culpa parcial ao imperador em relação à expansão militarista do Japão e às suas ações durante a guerra. Analistas históricos e comentaristas políticos apontaram para documentos que indicavam que Hirohito era frequentemente informado sobre as operações militares e aprovava decisões cruciais. No entanto, o general Douglas MacArthur tomou a decisão definitiva de não processá-lo. MacArthur, juntamente com a liderança americana, temia que submeter Hirohito a julgamento ou execução pudesse instigar uma crise no Japão. Eles previam que tais ações provocariam rebelião, desordem ou oposição à ocupação americana. Consequentemente, o governo dos Imera optou por utilizar Hirohito como uma figura de estabilidade. Foi-lhe permitido manter o trono, mas sua autoridade política e divina foi revogada. Em janeiro de 1946, ele fez uma declaração pública incomum, reconhecendo que não era uma entidade divina, uma noção amplamente difundida durante a guerra. Essa declaração representou uma mudança significativa no cenário cultural e político do Japão. Sob a Constituição revisada, o imperador desempenhava um papel simbólico, desprovido de qualquer influência na política ou nos assuntos militares. Mesmo assim, a decisão de proteger Hirohito da fiscalização legal continua a gerar debates. Os críticos argumentam que a justiça foi comprometida, uma vez que a principal figura japonesa em tempos de guerra escapou completamente da responsabilização. As vítimas da guerra, particularmente aquelas de nações submetidas à brutal ocupação, perceberam sua proteção como uma concessão política que lhes negava plena reparação. Independentemente disso, Hirohito reinou até sua morte em 1989. Após a libertação dos últimos prisioneiros, o Japão se esforçou para seguir em frente. Muitos ex-líderes se afastaram da vida pública. Alguns optaram pelo silêncio definitivo sobre a guerra. Os livros didáticos japoneses evitaram discussões aprofundadas sobre as atrocidades da guerra por anos. Os memoriais às vítimas na China, Coreia e Filipinas contam uma narrativa diferente. No Japão, o Santuário Yasukuni homenageia os soldados japoneses mortos na guerra. 14 criminosos de guerra de classe A, como Dojo, estão incluídos neste grupo, o que leva a conflitos significativos com nações como a China e a Coreia do Sul,
particularmente quando autoridades japonesas prestam homenagens no santuário.